Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para tentar passar as reflexões da noite desse homem tão importante, né? Que é difícil, não é fácil quando você lê a história dele, né? Então, quem foi este homem chamado Jesus? Nós fizemos propositalmente o foi e o é. E a gente vai entender o porquê. Muitos de nós conhecemos a história de Jesus como ele sendo o governador do planeta Terra, mas muitos de nós não sabemos ou não conhecemos quem foi esse homem antes de vir à Terra. E quando a gente pesquisou, quando nós lemos no livro A Caminho da Luz, é fascinante. A gente ainda fica mais emocionado de saber a grandiosidade desse Espírito. Então nós vamos lá primeiro a gente vai falar sobre, né, quem foi este homem antes da sua vinda. E lá no Caminho da Luz, no primeiro capítulo, descreve lindamente, passo a passo, o processo da formação do planeta. Aliás, esse livro a gente recomenda ler do início ao fim, que é maravilhoso, todas as histórias que conta lá de civilizações, da vinda de Jesus, é maravilhoso, maravilhoso. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, Deus. Uma comunidade em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Quem estudou o Livro dos Espíritos, quem está estudando e quem sabe que nós temos planetas, né, diversos planetas de expiações, de provas, aonde se encontram os espíritos. E tem categorias de espíritos. E tem a categoria dos espíritos puros. Dentro da categoria dos espíritos puros, tem também as suas categorias lá. E essa categoria aqui é a top, a que está no topo, né, da comunidade dos espíritos puros. E aí, essa comunidade de angélicas e perfeitas, da qual Jesus, um dos membros, quer dizer, são vários, né? Ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes. Então, essa comunidade se reuniram para tomarem decisões importantíssimas. Uma para a formação do planeta e a outra a gente vai ver já já. Primeira formação do planeta dirigida por Jesus. Então eles se reuniram junto a Deus, escolheram um espírito, que foi o Jesus, para organizar o planeta, para a formação do planeta. Ainda não era sua vida, era para a formação do planeta. E a segunda reunião que se teve foi para a sua vinda, para discutir a sua vinda. A face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, só aqui nós já temos uma noção, aliás, é muito difícil ainda para a gente entender, né, essa grandiosidade desse homem, que ele foi escolhido. Vamos pensar numa empresa, né, para quem trabalha numa empresa, tem o CEO, né, que fala. Aí tem os VPs, e vem os diretores, e vem o Senhor Deus, aí Jesus, abaixo de Jesus ele chamou os seus VPs, né, os seus diretores. Você imagina, né? Não dá nem para imaginar a grandiosidade disso, de saber que Jesus minuciosamente projetou o mundo em que vivemos hoje, né? Passo a passo, sabendo de tudo que ia se passar.
criação da lua. Quando eu li isso daqui, eu fiquei arrepiada. Porque ele sabia que ele teria que criar algo que favorecesse, que beneficiasse a Terra, toda a parte científica, vamos dizer assim, que a lua, ela é importantíssima para a Terra. E ele que criou a lua. E aí a gente lendo uma história de Chico, eu já não me recordo aonde foi. Chico, conversando com Emmanuel, indagou Emmanuel, né? Como que foi feito toda essa projeção da lua, da Terra? E Emmanuel falou, Chico, eu não vou explicar porque assim, você não vai entender. Aí eu pensei, Chico não entender, né? Aí o Chico deu uma teimadinha, Emmanuel sendo, né, como mulher, falou, tá bom, você quer saber, então tá. Aí Chico foi dormir, se desdobrou e foi até aonde o Emmanuel levou ele para tentar entender aí a formação do planeta, a formação da lua e etc, etc. O Chico pediu para voltar imediatamente. Falou, quero voltar, deixa eu voltar para mim. Aí ele falou, né, eu preferi voltar para minha cama, tomar meu cafezinho, porque eu comecei a ficar zonzo, tonto e não entendi nada. Porque assim, é muita informação que para nós tá longe ainda desse entendimento, dessa grandiosidade de entender, né? Então ele foi ali nessa computação de valores cósmicos em que elaboram os operários da espiritualidade sobre a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre importante para a vida da Terra. Quer dizer, ele se preocupou com tudo, né? Jesus. E aí ele começou a projetar a Terra, junto com os seus trabalhadores. Ele estabeleceu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizou o cenário da vida, criou sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Então foi feito como na empresa, foi ver vários testes, o que deu certo, o que não deu, vamos tentar de novo, vamos fazer civilização desde lá dos dinossauros, vamos ver o que vai dar certo, o que não dá, até chegar a um planeta onde era habitável, todos os seres vivos convivendo juntos de uma forma correta, né? Então assim, eu fico imaginando, gente, quer dizer, não dá nem como Chico, né? Você fica pira, né? Se você for imaginar. Fez a pressão atmosférica suportável pelo homem. Definiu todas as linhas do progresso da humanidade futura, organizando a harmonia de todas as forças físicas que presidem o ciclo das atividades planetárias. Então assim, por que a gente trouxe quem foi esse homem antes da sua vinda? Para a gente entender que não foi. A gente já sabia que ele não é um qualquer espírito. Mas quando nós lemos isso aqui, fica claro para nós. Ele foi escolhido, tem vários outros espíritos puros que dirigem outros planetas também. Ele foi escolhido para dirigir aqui. E quando ele foi escolhido, ele já sabia que futuramente ele teria que vir. Eu sairia correndo. Né? Saber que eu construí tudo isso aqui e nós iríamos destruir, não entender ele, ainda jogar pedra e mandar matar. Eu ia falar, não quero não, manda outro. Né? Então você vê o que é o significado de um espírito puro para nós. Que para eles não tem esse sentimento, o sentimento deles é de amor. Que independente do que eles têm que passar, é o amor. Ele veio para demonstrar esse amor para nós. Que até hoje a gente ainda não entende, né? Então agora nós vamos falar de quem é este homem após a sua vinda. Então depois de tudo que arquitetou, quantos milênios aí para que ele viesse à Terra, né? Ficou lá de cima comandando, o governador, ele nunca deixou de comandar. Ah, não, eu vou lá para o ano de não sei das quantas, eu vou sentar aqui e esquecer que a Terra existe. Não, ele trabalhou arduamente até a vinda dele e até hoje. Né? Como eu falei, eu sairia correndo e não aceitava. Chegava, Deus, vamos entrar no acordo eu e você, porque não vai dar certo. Sua chegada. Deixa eu só abrir aqui. A sua chegada. Antes dele nascer, já teve os burburinhos, né, de que um filho do rei viria, e já começou toda
uma discórdia ali, um desentendimento, que como assim um rei vai vir, não pode, não sei o quê, e já começou aquela conflitos, né? E ele, já desde o seu nascimento, já transmitiu aqui uma mensagem para nós. Ele chegou numa manjedoura, uma família simples, num lugar simples, né? O ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humanidade representa a chave de todas as virtudes, começa a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações, lá no caminho da luz. E a gente lembra numa lição que nós lemos também, chamado Simeão e o Menino, no livro Pontos e Contos, do irmão X. Que Simeão, quando Jesus, segurando Jesus nos braços, foi visitar Jesus, segurando Jesus no braço, olha para ele e indaga: como que você, sendo filho do rei, nasceu aqui? Poderia ter nascido, né, no meio dos bambam, vamos dizer assim, não falou dos bambambam, tá, gente? É bambambam por minha conta. No meio dos bambambãs, numa família, né, já de posse, ter todas as mordomias, todas as regalias, porque é o seu filho do rei. E descreve Simeão de uma forma tão linda que Jesus olhando para ele, sorrindo com os olhos e com os lábios. Quer dizer, já vê a força de Jesus aí, né? E o Jesus olhando para ele disse: meu filho, você não sabe o que você está falando. Você vai se arrepender do que você está falando, né? E dito e feito. Simeão, quando desencarnou, ele falava: agora eu entendo a sua mensagem. O porquê que você nasceu simples, de uma forma tão simples, né? Porque Jesus já veio naquele dia mostrar que que ele não precisava nascer em berços de ouro, não precisava ter títulos e nada. Que ele veio para dar o exemplo para nós. Que nós, com uma boa vontade, com o amor, podemos fazer o que nós quisermos. E seguindo o seu exemplo. Ele sabia que ele ia mudar pensamentos, mudar comportamentos apenas com seus exemplos de amor. Aí quando ele foi na adolescência, ele já começou a dar os seus primeiros atos, né, de ensinamentos. Um dia, saindo com sua mãe, passeando, ele viu uns doutores da lei e trabalhando e escutando, fez a mãe dele parar, e aí ele já botou o bedelho, né? E ele já causou confusão. E a mãe dele, ameaçaram ele de morte, um adolescente. E a mãe dele ficou desesperada, como toda mãe, né? Como toda mãe. Chegou em casa e relatou para sua prima Marta a preocupação que ela tinha com Jesus, né? Que ela tinha que proteger. Como todos nós mães queremos enfiar os nossos filhos dentro de uma bolha, né? E evitar qualquer coisa que eles sejam prejudicados, que eles sejam atingidos, machucados. Então ela comentando com Marta: o que eu faço? Eu vou ter que prender o Jesus dentro de casa, porque ele, só de sair comigo ele já caçou confusão, né? Já está ameaçado de morte. Então, isso o quê? Não sei, mas na adolescência eu ponho aí uns 14, 15 anos de idade. Ele já estava criando a confusão dele no sentido da revolução que viria com os seus ensinamentos. E ela toda preocupada. Então, essa lição do carpinteiro mostra que ele já começou dentro do seu lar esses ensinamentos. Então, ela preocupada com o seu preparo conveniente para a vida, entretanto, no dia que se seguiu as nossas íntimas confabulações, isso ela relatando para Marta, ela conversando com ela, Jesus chegou, aproximou-se dela e perguntou: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que estás no céu? Altamente surpreendida com aquela pergunta de Jesus, né? Ela se espantou com aquela pergunta dele. Ela responde: tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida.
Mas, como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele. Porque enquanto ela estava falando, Jesus já tinha feito um raio-x todinho dela. Do pensamento, o que ela estava pensando, as preocupações dela, tudo. E ele respondeu: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa. E eu escolherei, desse modo, a escola melhor, o lar. O que ele queria passar ali? Que a mãe acalmasse o seu coração. Que ela não queria que ele trabalhasse com o pai. Que ela ficava, porque como o pai era um carpinteiro, recebia visita de todo tipo, ela ficava com medo já das ameaças que eles já haviam sido recebidas por ele. Pelos autores da lei. E ela sabia que ele não ia ficar calado. Que se alguém chegasse ali e falasse alguma coisa, ele ia, né, mostrar os seus ensinamentos. Então ela ficava assim, preocupada, como toda mãe. E ele já de cara falou: mãe, relaxa, né? Desmama, relaxa que eu tô com o pai. E ele falou: o meu ensinamento vai começar aqui dentro do lar. E começou desde dali então. Ele começou a trabalhar com o pai. E ali ele já dava as pregações dele, os ensinamentos dele, os exemplos dele desde novo. E assim foi. E Maria sempre apreensiva, né? Porque, como todos nós, mães, que fica preocupada com seu filho. E ela ainda não tinha entendido essa grandiosidade. Ela recebeu a mensagem que ele viria através dela, tudo, mas ela não tinha essa noção da grandiosidade desse homem ainda. Ela só foi entender na cruz, para vocês terem uma ideia. Ela só foi entender essa grandiosidade do filho na cruz. Que até a cruz ela tentou proteger ele, de todas as formas. Mas ela não conseguia, porque ele sempre falava para ela, exatamente, dava essa lição. Né? Mãe, relaxa, né? Relaxa. Relaxar como, né, gente? E aí começa Jesus como mestre. Ele sai para a vida para começar as suas pregações. E no primeiro dia, ele estava sentado como um peregrino nas adjacências do templo. Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Porque Jesus, lembra de Simeão? Desde bebezinho já tinha essa característica de cativar, de prender as pessoas, desde bebezinho. Então aquele povo já ficou assim, né? Ele sentadinho ali, sem fazer nada, já chamou a atenção desse povo. E eles se aproximaram. Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Quer dizer, orgulho no sentido de pomposo. Galileu, que fazes na cidade? Jesus respondendo: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Indagou Hanã. Esse reino é obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus, com grande serenidade. Sempre as respostas de Jesus eram igualzinha a nossa, né? Super assim, né? Ele era sereno, ele não se abalava. Ninguém tirava ele do sério como a gente tira. Qualquer coisinha tira a gente do sério. Ele não. Respondeu com... E isso já impedia as pessoas até de continuar brigando com ele, vamos dizer assim, né? Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Como se diz, já deixando Jesus, tentando desanimar Jesus. Vamos dizer, quem é você para falar que vai construir um reino de Deus aqui, né? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre humilde. Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Propõe-te a realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama, quer dizer, desfazendo por total, né? Jesus, calmo, sereno, dá uma resposta. A gente fala, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, um tapa com luva de pelica,
né? Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Ou seja, ele não estava ali para construir nada de que os homens imaginavam ser, no material. Eles estavam imaginando uma coisa material, vai tomar conta de tudo aqui, isso é meu. Você não vai chegar aqui. E ele, calmo, sereno, já ali, peraí, você não está entendendo o que eu estou falando, né? Mas não vai entender agora também. E ele continuou. Conheces Roma ou Atenas? Como você diz, quando você pisar lá, o bicho vai pegar mais ainda, né? Aí ele, conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. E Hanan ficou sem palavra, tchau, largou aquele homem ali, né? Isso está no Boa Nova. Depois disso, sabemos que Jesus começou as suas pregações. E ele... Se eu fosse trazer tudo que Jesus é, a gente ia, talvez no Natal ainda não dá tempo, né? A gente ia ficar aqui até o Natal. Então a gente foi pegando umas partes aqui. Então ele foi um mestre, né? Começou a dar os seus ensinamentos para nós. Ele foi um grande médico, especialmente médico das almas. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade nos traz pra gente. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todo vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Já começa aí a grandiosidade dessa cura que ele propunha para nós, que é a cura interior. Ele veio de um pai amoroso, ele foi confiado por esse pai para trazer a sua mensagem fiel. Por isso que ele fala no Evangelho, né? Se queres chegar a meu pai, só chegarás ao meu pai se vieres até a mim, através de mim. E eu e Deus somos um só, por isso que muitas vezes as religiões confundem que Deus e Jesus é uma mesma pessoa. Mas por quê? Porque Jesus é a cópia fiel de Deus. Ele foi designado desde o início da construção do planeta, porque só ele conseguiria transmitir uma mensagem fiel do que é o verdadeiro amor de Deus por nós. E ele começou curando as pessoas, fazendo com que elas entrassem dentro de si, buscassem esse amor, buscassem essa melhora, que você vai parar de sofrer. Você vai conseguir. Vem até a mim. Me aceite. Me siga. Você vai conseguir. E a outra passagem, no livro Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Joana, diz para nós: Jesus, por exemplo, sabia o gênero de pessoa e se concentrava na alma da pessoa, porque a sua visão do ser humano era transpessoal. Quantas curas nós vimos e temos relatos, né? De Jesus. E ele perguntou: você quer ser curado? Ele sempre perguntou. Por quê? Porque a cura vem de dentro para fora. Vem de dentro para fora. Quantos foram curados que agora eu tô curado, bora lá, vou fazer tudo de novo. Aí ficava doente novamente. Então assim, Jesus tinha esse poder. Não é que ele lá fazia um milagre. O milagre vinha de dentro de nós. Porque não adianta eu querer a cura e eu não buscar essa cura dentro de mim. E Jesus tem esse poder. Ele tem esse poder. É acreditar, é confiar nele. É saber que nós somos irmão desse homem. E que um dia nós podemos chegar à perfeição que ele é. É um passo de cada vez. Um passinho de cada vez. É buscar dentro dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para seguir esse irmão?
Ele é o meu exemplo, é o modelo e guia. Como não segui-lo? Como não vou me espelhar num homem deste? Como não mudar por um homem deste? Eu também quero um dia chegar aonde ele está. Ah, mas isso é impossível. Não, não é impossível. Depende de cada um de nós. Não vai ser amanhã. Eu não vou sair daqui, a Michelle vai abrir a porta, vai sair da manhã. Tô linda, maravilhosa, Jesus, eu sou um Jesus na vida. Não. Pode levar séculos. Porém, a decisão é minha. De começar hoje ou amanhã. De continuar negando que ajuda sou eu que preciso buscar. Sou eu que preciso aceitar essa ajuda, esse médico dentro da minha vida, ou continuar negando. E qual a lição que ele sempre traz para nós? Que ele deixou aqui para nós? O Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Ele não tinha distinção. Ele não tinha. Ele ia exatamente naqueles que estavam precisando. Que somos até hoje, somos nós. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desativados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário feito dos aeropagos, dos fóruns, dos templos, para fazer servir na misteriosa beleza. Que nós não precisamos sermos os bambambam da vida para sermos ouvidos. Nós precisamos, claro, estudar, nós precisamos nos dedicar, mas precisamos ter, lá no início, lembra que ele falou lá da boa vontade? Nós precisamos ter boa vontade de querermos mudar, de queremos segui-lo, de queremos colocar a lição dele em prática, de falar sobre ele, de não termos vergonha de falar sobre ele, de negar, porque muitas vezes a gente nega para nós mesmos. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade, na mesma estrada luminosa do amor. Ele vinha unir a todos. Não interessa cor, raça, nacionalidade, posição social. Somos todos iguais. Somos todos filhos do mesmo Pai. E isso ele deixou bem claro para nós. Deixou bem claro para nós. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, energética, quando ele precisava ser energético, ele usava da sua energia com amor e misericordiosa. Refundiu todas as filosofias, clarificou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra. Está lá no caminho da luz. Jesus, o supremo guia e modelo da humanidade. É este homem que nós temos que ter como modelo de nossas vidas. Uma vez nós ouvimos assim, não, mas ele está muito longe, eu não posso ter ele como modelo. Posso e devo. Porque qual é o único ser que veio à Terra e que trouxe para nós o maior exemplo de amor, perdão, que existe até hoje? Eu desconheço. Então, como não segui-lo? Como não segui-lo? Sigo e ele é o meu guia. Quando eu piso na bola, eu falo, opa, Jesus deve estar lá assim, minha filha, levanta e começa de novo e bora lá. Estou aqui. E lembrar que ele está ao nosso lado. Ele não nos abandona. Ele continua ao nosso lado.
Jesus foi um mensageiro direto do Criador, um Messias divino. Suas virtudes situavam em nível muito acima das possibilidades da humanidade terrestre. Não estava sujeito às fraquezas do corpo, pois o dominava completamente. Lembrando lá da classificação dos espíritos puros. Seu perispírito era tirado da parte mais quintenciada dos fluidos terrestres. Eu falo, é uma coisa assim inexplicável, gente. Eu não tento entender, não, porque pira o cabeção mesmo. Tratava-se de um espírito superior, desprendido da matéria, e sua alma devia ligar-se ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Possuía dupla vista, vista da alma e a vista terrena, que devia ser permanente e de excepcional penetração. A pureza de seus fluidos perispirituais lhe conferia imensa força magnética, secundada pela incessante desejo de fazer o bem. Então, quando ele assumiu lá em cima, sabia que ele viria, é porque Deus sabia que ele era capaz. Porque o espírito puro, ele é capaz de passar por tudo isso. Por tudo isso. De diferenciar, de não sentir o que a gente sente. E muito pelo contrário, de amar. Tanto que lá na cruz, quando ele estava desencarnando, ele pediu para sentir todas as dores, porque ele queria mostrar, exemplificar. E ainda falou, perdoa, meu pai. Eles não sabem o que fazem. A gente lá jogando pedra nele, criticando, e ele ainda falou o quê? Perdoa. Nos amando, nos perdoando. E a gente não consegue perdoar uma palavrinha torta que o outro dá para nós, né? Então, pensemos nisso. Quem é este homem na atualidade? Que ele permanece entre nós. Ele veio, cumpriu a sua missão, mostrou o exemplo. Como eu falei, se eu fosse falar tudo aqui, a gente ficava até o Natal e ainda não dava tempo. Mostrou tudo que tinha que mostrar, lavou as mãos, chegou no pai e falou assim, meu pai, fiz tudo que eu tinha, beleza, construí a terra, desci, né? Passei tudo que eu passei, agora tá bom, vou sentar e vou ficar quietinho aqui, deixa esse povo se matar lá embaixo. Foi isso que ele fez? Que a gente sabe que ele fez? Não. Não. Depois de 3 dias ainda, ele veio para mostrar que a reencarnação, que o espírito vive, que o corpo morre, mas o espírito vive, para dar esse exemplo. E ele permanece até hoje, governando, nos assistindo, nos amparando, mandando emissários junto a Deus, mandando para nós, para ver se a gente acorda, né? E a gente ainda mais 2025 anos vai fazer e a gente não acordou ainda. Uma hora a gente acorda, mas ainda não acordou. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, com a turma, vou dizer a turma, não é assim, mas eu vou dizer a turma, estavam fazendo seus trabalhos nas regiões mais inferiores, quando eles viram uma luz imensa descer naquela região. E André Luiz indaga o seu mentor, fala, o que aconteceu aqui, né? O que está acontecendo aqui? Eu vejo uma luz, uma energia, um calor, porque estava tudo assim, gente, tudo virado do avesso. Ele relata lá nesse capítulo, estava uma coisa sombria, fria e doida, vamos dizer, nosso vocabulário, doida mesmo. E de repente veio essa luz, um clarão, um calor, tudo começou a acalmar. E ele pergunta, o que aconteceu? Perguntei a um dos aulicos celestiais, André Luiz perguntando. Aí eles responderam, o Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas no mundo, libertando consciências escravizadas. Urgia descer para colaborar com o Mestre do Amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando o padecimento, pensando ferido, não sei se eu escrevi certo, secando lágrimas, atenuando o mal.
e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilionária noite da ignorância. Jesus se deslocou, veio até essa região para clarificar, para ajudar a todos eles ali. Você imagina, o André Luiz ficou assim, encantado. É uma lição muito linda, ele ficou encantado com aquilo. E até hoje ele é assim, né, gente? Quantas vezes eles não nos carregam no colo? Quantas vezes Jesus não vem até nós, mas nós ignoramos? Porque não é uma coisa fantasiosa, ele está aqui. Mas nós precisamos acreditar. Lembra lá do médico? Que ele era o médico das almas? Que ele curava com a imposição das mãos, mas que se a gente não quer ser curado, não adianta nada. Não adianta a gente vir aqui, tomar um passe, chega lá fora, ai, mas eu adoeci tudo de novo. O passe não foi fraco. Não, o passe não foi fraco, foi a gente que não, desculpa falar que é fraco. Porque a gente ainda está combatendo os males dentro de nós. Mas a boa notícia é que a gente está caminhando. Não podemos desanimar. Temos que lutar. Olha só o que Jesus passou e ele nunca desanima. Ah, mas era porque ele é o espírito puro, né, Michele? Vai desanimar como também? Mas eu só de escutar lá em cima que eu tinha que vir, passar tudo por aquilo, eu já desanimava na hora. E ele veio, ele aceitou o desafio por nós. Ele aceitou esse desafio por nós. Para que nós cheguemos até ele, a sermos como ele é. Ele nunca desistiu de nós e nunca vai desistir. Então tenhamos fé, acreditemos. Mais forte do que o ódio, mais poderoso do que a morte. Se o Cristo foi o maior dos missionários e dos profetas, se tanto império teve sobre os homens, foi porque trazia em si um reflexo mais poderoso do amor divino. Não foi pela ciência, nem pela arte oratória que ele seduziu e cativou as multidões. Foi pelo amor. Desde sua morte, seu amor ficou no mundo como um foco sempre vivo, sempre ardente. Está lá no livro do Invisível. Então, quem que ele é hoje? Coordenador da evolução terrestre, necessitando de trabalhadores para as missões especiais. Continua procurando os Ananias da fé, se vocês lembram de Ananias, os Estevãos do trabalho, ele continua procurando. Será que a gente vai precisar montar num cavalo, cair, ficar cego e para enxergar Jesus? Eu acredito que não. A gente precisa enxergar ele agora. Ele continua procurando. E os Barnabés anônimos da cooperação. Somos todos nós. Todos nós. Ele está aqui procurando seus trabalhadores. E nós precisamos desse trabalho. Nós precisamos acordar. Missionário infatigável da redenção humana. Foi sempre e ainda é o maior servidor dos homens de todos os tempos e civilizações da Terra. Ainda não existiu um homem como ele. Recordando o Mestre Divino, convertamo-nos ao seu evangelho de amor, para que a nossa luz nasça na manjedoura de nossos corações pobres e humildes, e edificando no seu exemplo, abraçaremos a cruz de nossos preciosos testemunhos, marchando ao encontro do Senhor, no iluminado país da ressurreição eterna. Então não deixamos para amanhã o que a gente pode começar agora. Agora. Busque essa mudança dentro de você. Você quer seguir Jesus? Em algum momento, eu não me recordo que em nenhum momento ele falou para nós, vai ser fácil. Me siga que vai ser a coisa mais suave do mundo. Ele não falou isso para nós. Será suave se confiarmos nele. Sabermos que nós não estamos desamparados e sozinhos. Foi perseguido, crucificado, e após as infames traição e negação dos amigos, que ele sabia também que ele estava ali no meio, que os seus amigos junto dele ali, que ele considerava uma família, ia negá-lo. Os amigos frágeis continua até hoje convidando-nos a segui-lo
e a amá-lo. A única forma de se alcançar a plenitude é segui-lo. Seguir seu exemplo. O que ele quis dizer com essa mensagem aqui? Que olha só, ele foi perseguido, foi crucificado, foi traído, foi negado. E ele nunca desistiu de nós. Ele continuou. E no último dia, quando chegaram a ele e falaram: você não vai fazer nada com Judas? Ele ainda tem uma lição que é assim maravilhosa. Ele ainda deu uma lição em quem estava perguntando para ele. Eu falei: uou, né? E nós, a gente é traído, a gente não quer nem olhar para a cara da pessoa. A gente não quer nem, não, na porta da minha casa nem entra mais. E olha o que Jesus fez. E ele está aqui hoje conosco, com cada um de nós. Com cada um de nós. Acreditemos nisso. Confiemos. Nos momentos das nossas dores, do nosso desespero, achando que não tem saída mais, tem. Confia. Ele não veio, ele não construiu esse planeta de provas e expiações, que vai se tornar um planeta regenerado. Ele não veio dar o exemplo dele para nos abandonar. Ele é o governador desse planeta. Ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo. Confiemos nele. Você está pronto para receber Jesus e segui-lo fielmente? E quando desanimarmos e falar: hoje eu não quero, levanta a cabeça. Porque sem ele já é ruim. Muitas vezes a gente levanta e já é ruim tendo ele. Você imagina se a gente não ter ele. Não aceitar que nós temos ele junto de nós. Porque quem muda as leis, quem cria a confusão, somos nós homens. Não foi ele. Não foi ele. Ele é puro amor. E ele continua puro amor. E busquemos esse amor. Então, fica essa mensagem para nós. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre. Obrigado, Michele. Agora vamos para a segunda etapa do nosso trabalho de hoje, agradecendo aos amigos da internet por estarem aqui conosco. Da minha parte, um Feliz Natal a todos vocês.